A criança, ela tem mais autonomia no BLW. Como fazer um BLW? Eu já vi que tem a questão de cortes, tem que tomar, tem que ter um jeito certo de cortar, né? Uhum, Até porque o medo maior da mãe na introdução alimentar, sem dúvida nenhuma, é o engasgo. O sim, medo daquilo parar e a criança não conseguir. Eu já vi muitas mães falando assim, ah, BLW não tem coragem, imagina, meu filho pode engasgar ali. Então, assim, é um receio materno muito grande. sim, Mas, enfim, é uma experiência sensorial maravilhosa. Eu sei que eu vivi isso sim. com a Isadora, não que eu tenha feito BLW do começo ao fim, mas eu não, Uhum. mas assim, eu fiz e deu super certo, ela gostou bastante, mas como que a gente faz? Como é que a gente põe isso na prática? Na parte do BLW, a gente realmente precisa de uma orientação específica, porque são vários cortes de alimentos. E para cada corte, a gente precisa entender como que tem que ser. Porque dependendo do corte que a gente fizer, a criança pode colocar na boca e engolir. Não que isso ela vai engasgar, a gente só precisa de orientação. Por exemplo, cereja, ovo de codorna, uva, todos esses alimentos mais redondos, a gente tem que cortar ou ao meio ou em 4 partes. Porque se a criança engolir a uva de uma vez, ela pode engasgar. Então, sempre partir, nunca oferecer esses alimentos redondos de uma vez. A maçã, por exemplo, tem muitas pessoas que às vezes oferecem crua, eu particularmente prefiro oferecer cozida, e a gente tem um tipo de corte que a gente faz quando a criança morde, ela não tem esse risco de engasgar. Uma coisa que é interessante, eu acho que às vezes quando a mãe está oferecendo a papinha, ela fica muito segura e às vezes nem procura tanta orientação. Só que engana que na papinha a criança não engasga. Pode engasgar sim. Nos estudos mostram que o BLW e a papinha pode engasgar da mesma forma. E a mãe que faz BLW normalmente procura muito mais informação. Então, teoricamente, ela está mais preparada. Eu, particularmente, estava orientando uma mãe do BLW e orientei a questão do engasgo e tudo mais, porque é importante ela saber. E, coincidentemente, ele teve, mas não foi o engasgo, foi o reflexo de gag, que agora mesmo a gente fala. Então, é importante a gente ter esse conhecimento de como é oferecido. Quando a criança está com 6 meses, a gente percebe que a criança não tem a pinça que a gente fala, que ela não tem esse movimento fino de pegar assim. Ela pega assim, com a mão. Então, pensa, se a gente for oferecer um alimento pequenininho, ela não vai conseguir pegar assim, vai escorregar da mão. Então, a gente tem que oferecer um alimento maior. Por exemplo, a cenoura, a gente oferece nesse corte assim longitudinal. Agora, quando ela faz uns 8 meses, ela começa a ter esse movimento de pinça. E aí a gente consegue oferecer dessa forma aqui, menorzinho. Então, por exemplo, a cenoura, a abóbora, todos esses alimentos assim, a gente consegue oferecer de início dessa forma e depois dessa forma como um movimento de pinça. Aí a gente cozinha. A textura ideal é quando a gente come, consegue amassar no céu da boca sem muito esforço, porque a criança precisa disso também, que ela não vai ter esse dentinho, mas esse atrito com o alimento ajuda também no processo de nascer o dente, porque nessa fase já vai começar. Outro alimento que eu trouxe aqui para vocês é o tomate. O tomate tem muitas mães que têm um pouco de medo pela questão da semente. Então, no caso do BLW, é interessante a gente tirar toda a semente do tomate por conta do risco mesmo. E a gente pode deixar a casca. No início, principalmente nos 6 meses, até na cenoura, a gente pode deixar uma parte com a casca, que é onde a criança vai pegar. Porque a criança pega aqui, ela vai comer só essa parte de cima. Porque quando, por exemplo, um mamão, que é muito escorregadio, se a gente deixar uma parte com a casca, não a criança não vai comer a casca, só ela onde ela vai segurar. Ela ajuda a segurar e não ficar caindo. A banana também, é super interessante a gente fazer isso. Que a casca ajuda a criança a segurar. Porque senão ela não vai conseguir comer. Ela precisa de ficar firme para ela pôr na boca. Então, o tomate a gente pode picar assim, de início nos 6 meses. E depois a gente pica com o vinagrete mesmo. Quando ela já conseguir fazer esse movimento de pinça. Tem muitas mães que têm dúvida. E que eu acho que é um dos alimentos sensacionais para introdução alimentar. É o milho. Que é o mordedor natural que a gente fala. É ótimo para a criança ficar estimulando a gengiva. E tem muita mãe que fica em dúvida. Como que vai oferecer? O milho não tem muito segredo. O que a gente tem que fazer é aqui, ó, no grão, a gente vai partir o grão no meio. Assim, ó.
E a gente faz isso com todos os milhos, para ficar todos partidinhos. Porque quando a criança comer, não tem risco dela engasgar, lembra? Porque vai ser como se fosse a uva, o grãozinho. Então, é só a gente partir dessa forma e oferecer dessa forma para a criança comer. Porque ela vai ficar mastigando mesmo e vai comer o milho como a gente come. E é ótimo para estimular a parte da gengiva também. E aí, conforme cada alimento, a gente vai ter um tipo de corte específico. A gente vai trabalhando, por exemplo, a carne, a gente faz nessa forma longitudinal também. A gente tenta oferecer carne mais macia para a criança não ficar com dificuldade.